Olá, amigas, olá, amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse estudo de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje vamos entreter algumas considerações sobre essa obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que trata a respeito de uma ponte estabelecida entre os conhecimentos acadêmicos da psicologia e os ensinamentos e exemplos e vivências de Jesus. Portanto, vamos fazer essa viagem, esse mergulho interno nesse ser fantástico, que, estudado sob quaisquer perspectivas, se torna o ser mais notável da humanidade, como a própria benfeitora Joana de Ângeles tem ocasião de estabelecer na introdução dessa obra. E por que Jesus é o ser mais notável da história da humanidade? Porque, considerado em qualquer perspectiva, ele apresenta prismas que nós inicialmente não abarcamos. Ele consegue penetrar em possibilidades, em potencialidades, de uma forma tão intensa e profunda que somente verificado à luz das ciências, do comportamento, do processo educacional, nós conseguimos nos aproximar, sem entender em totalidade a grandeza desse homem, a grandeza desse ser humano. Até os dias atuais, me espanta quando vejo que Jesus tem respostas aos problemas mais profundos da humanidade. Como podia um homem que viveu há 2000 anos atrás trazer uma profundidade de análise tão aguçada, tão específica para determinados pontos, quando falava da ansiedade humana, quando falava da perda da alma, quando falava do caminho que tínhamos que trilhar para encontrar a nós mesmos, ele o fazia com profundidade. Infelizmente, não temos muito o relato do Jesus histórico, que ficou perdido ao longo do tempo. Mas, mesmo assim, o que ficou dele, o que permaneceu da sua trajetória, demonstra se tratar de um ser humano que cumpriu a sua jornada de individuação, o seu processo de transformação, de forma tão profunda, a ponto de transformar-se em um paradigma para a humanidade, o arquétipo do ser total. Porquanto, sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. E por que nós podemos chamar de um tratado de psicoterapia? Jesus tinha um tratamento especial para com seus pacientes, que de certa forma somos todos nós. Enfermos do corpo e da alma, precisamos de um tratamento para encontrar a solução para os nossos conflitos íntimos, não somente a cura do corpo, mas a cura especialmente do ser que somos. E Jesus não necessitava técnicas especiais para desvelar os seus pacientes. Ele mergulhava na alma. Ele colocava um espelho à disposição daqueles que estavam à sua frente e fazia com que se abrissem, falassem das suas dores, falassem dos seus conflitos. Ele não precisava examinar os sonhos, não tinha um local fixo para o seu consultório. O seu consultório era ao luar das estrelas, era um banco da praça pública, era mesmo aquele terreno, aquele chão onde a mulher iria ser apedrejada. Era o luar, era o mar da Galileia, eram todos os espaços nos quais ele pisava, ele se apresentava, porque não houve nenhum outro homem que pisasse aqueles solos da terra de maneira tão grandiosa e inteira como ele fazia.
Analisando Jesus e a profundidade psicoterapêutica que ele propõe, Ana Wolff estabelece que não era apenas a sua palavra que convencia, mas, sobretudo, a eficácia da sua ação. A terapia que ele punha em prática era a sua própria personalidade. E como isso faz a diferença em todo o processo terapêutico e em todo o processo de cura? E talvez essa seja a indicação do porquê a mensagem de Jesus tenha sobrevivido por tão largos tempos. Não era somente o que ele falava, mas era a sua ação. Os seus silêncios e as suas palavras eram tão profundas, tão tocadas e tão envolvidas com sua emoção, que promovia uma força transformadora impressionante. E que surtem efeitos até os dias atuais. E por isso, a força daquilo que Jesus nos apresentou. Porque sobreviver há 2000 anos, uma mensagem ter sobrevivido tanto tempo, sendo que naquele tempo os recursos eram tão escassos, a maior deles através da oratória, mesmo porque a maior parte do Evangelho foi escrita décadas ou séculos após, então vemos a distância do tempo que ele falou para quando os registros do que ele fez e falou foram executados. E disso nós verificamos a força da mensagem. Ela conduzia tamanho sentimento, tamanha espiritualidade, tamanha força, que ela sobreviveu, nada obstante as adulterações que aconteceram ao longo do tempo. Mas por colocar a própria personalidade como processo terapêutico, isso fazia toda a diferença. Posteriormente, o filósofo Ralph Waldo Emerson irá nos ensinar: o que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E isso, quando analisamos à luz do que Jesus propõe, é de uma grandeza tremenda, porque o que ele era, mobilizava. O que ele foi, transformava. E o que ele é, nos convida, até os dias atuais, para prosseguir na nossa marcha intensa de transformação e de autoconhecimento, porquanto a humanidade necessita desse processo de transformação. Não podemos mais passar imunes ao que vivem a Terra e os seus habitantes, a humanidade. Não podemos mais fechar os olhos à realidade que se estabelece ao nosso lado. E os seres humanos, nesse momento crucial do processo de transformação, somos todos convidados a essa jornada de mergulhar no Jesus, não somente no Jesus das religiões, mas transcender esse Jesus das religiões, porquanto ele é o homem ideal, ele é o arquétipo, a ponto de Carl Gustav Jung considerar que Jesus se estabelece como um dos símbolos do self, um dos símbolos da jornada transformadora, um dos símbolos do processo de individuação, porquanto ele é o homem que se tornou totalidade. E isso ele deixava claramente quando dizia: eu e o Pai somos um. Porquanto a consciência cósmica ali se colocava. Não que ele fosse Deus, como algumas propostas religiosas tentaram interpretar. Não. Mas ele era humano. E por ser humano, é que ele pode se transformar em um modelo e guia. Porque se não fosse humano, como é que ele poderia compreender as dores, as fragilidades, as limitações humanas? E por isso, prosseguindo em sua análise, Ana Wolff estabelece que Jesus não passa friamente por nada. Seja a fome, as doenças, angústia, morte, culpa e abjeção. Não passa friamente ao lado das multidões, que não tem pastor algum. Seu sentimento está sempre engajado
Ele é o homem da prontidão de sentimentos, que com todos partilha esses sentimentos, e com ele nós aprendemos o partilhar dos sentimentos. Tanto que o seu mandamento principal é o amor. Estabelecer a ponte de vínculos com o outro, mas desde que essa ponte estivesse sendo feita anteriormente dentro das fronteiras do próprio ser. Somente quando estivéssemos envolvidos nessa força da amorosidade para conosco mesmo, envolvidos, comprometidos com a nossa transformação, comprometidos e responsabilizados com a nossa própria jornada, é que poderíamos partir para o desafio de amar o próximo e amar a Deus. Por isso, ele nos trazia esse mandamento principal da força do amor, exemplificando quando não passava friamente por nada. Ele não passava ao largo. O ser humano era o seu objeto principal de análise, de buscas, porque ele sabia que dentro de cada um de nós existe uma força imensa que nos impulsiona ao alcance da plenitude. Mas muitas vezes ficamos perdidos. O nosso ego dominador, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, o nosso egotismo fazem com que nos percamos em toda essa jornada somente nas metas externas, esquecendo as metas interiores às quais viemos realizar no planeta. E por isso mesmo, a todos que se apresentavam à sua frente, ele desvelava a alma, desvelava os sentimentos mais profundos, desvelava os segredos ocultos, não como forma de expor a pessoa, mas como forma de fazer com que cada um buscasse eliminar da sua própria psique os conflitos dos quais se fazia portador, porque sabia que isso era essencial para nos libertarmos. E por isso mesmo, Joana de Ângeles esclarece que, profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Quais são as origens das nossas aflições? O que causa os nossos tormentos existenciais? É a falta de um lugar do mundo? É a falta de reconhecimento? Ou é o desconhecimento a respeito de nós mesmos? E aí nós vemos como Jesus apresentava de forma tão profunda o convite ao autoconhecimento, mergulhando no interior de cada indivíduo, fazendo com que cada um se comprometesse com sua própria jornada, porque isso é essencial no processo terapêutico. Na condição de terapeuta, eu vejo muitas vezes que muitos pacientes se esbarram naquele ponto em que eles têm que mergulhar mais profundamente em si e encontram resistências, ou porque não desejam fazê-lo, se libertando de alguns comportamentos destrutivos, ou porque não reconhecem forças em si mesmos para fazer a jornada transformadora. E Jesus entendia isso tão profundamente que proporcionava que as pessoas se libertassem. Mas, claro, ele respeitava o livre-arbítrio. Ele não impunha, ele convidava. Ele não era autoritário, ele propunha. Ele convidava as pessoas para tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor era, para ele, a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Essa escolha é o constante crescimento. E essa observação do psicólogo Mark Baker, nessa obra memorável, Jesus, o maior psicólogo que já existiu,
É de tremenda validade e importância para nossas percepções. Jesus não tirava a cruz de cada um, porque sabia que a sombra é um desafio existencial que todos devemos conduzir. E nesse processo, cada um é responsável pela própria cruz. Como você conduz a sua cruz? Ela é muito pesada? Ela é muito intensa? Pois saiba que Jesus sabia disso e propunha na sua psicoterapia que encontrássemos forças e valores para não somente reconhecer a nossa sombra, mas transformá-la. Posteriormente, Carl Gustav Jung, que veremos adiante, irá fazer um profundo estudo sobre a sombra humana. A sombra é aquele lado da personalidade ainda distante da luz. E por isso, justamente no final da frase, Mark Baker ressalta que era a decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto, somente quando nós mergulhamos na nossa própria sombra. E sombra não toma conotação somente do mal que existe em nós. Também em nossa sombra se encontram muitos valores, possibilidades, potencialidades que nós não reconhecemos ou acreditamos ser o lado frágil da psique, mas que Jesus convidava. Cada um, pega a sua cruz, vem e me segue. Porque somente com a sua sombra e fazendo um trabalho com a nossa sombra, é que podemos nos reconhecer como totalidade. Totalidade que nesse momento da caminhada da humanidade apresenta as duas polaridades, luz e sombra. E por isso mesmo, por esses e outros tantos ensinos e exemplos, é que Jesus se transforma num profundo paradigma comparado à moderna psicologia. Quando analisamos todos os expoentes da psicologia, suas correntes, suas escolas, encontramos paralelos profundos nos ensinamentos desse homem notável, desse homem sublime, desse ser de amor que não veio apenas trazer propostas religiosas. Aliás, é muito bem colocado que Jesus não era cristão na obra A Cabana. Certamente, Jesus não era cristão, ele era o Cristo. Ele era. Por isso, tantas vezes colocava, eu sou. Agora, nós que se dizemos seus seguidores, temos um enorme desafio pela frente. O desafio de não somente saber o que ele ensinou, mas principalmente adentrar pelo processo de cura que ele propunha, que era um processo desafiador. Tanto que Jesus respeitava o livre-arbítrio de todos os seus pacientes. Nos coloquemos como pacientes de Jesus. Imaginemos adentrando a porta do seu consultório. Inicialmente, ele nos fará duas perguntas. O que você responderia a essas perguntas, a esses questionamentos desse psicoterapeuta? Adentramos no seu consultório e ele nos questiona. O que queres que eu faça? O que você quer que Jesus faça? Qual é a terapia que você acredita que ele irá propor? Você aceita esse tratamento? Porque Jesus não invade a vida das pessoas, propondo e impondo o que elas devem fazer. O que queres que eu faça? É importante reconhecer a nossa doença para iniciar o tratamento. E a psicoterapia, milênios após Jesus, ia descobrir a eficácia desse tratamento. Porque na condição de terapeuta, nós não fazemos o processo de transformação do paciente. É cada um que deve responsabilizar-se pela sua jornada, porque isso depende da vontade. Vontade não é algo que se possa impor ao outro, que se possa dar ao outro. Podemos exemplificar, podemos convidar, mas somente quando se abrem as portas do coração
para o processo de cura e transformação é que o ser adentra-se por essas trilhas, por esse caminho, por essa jornada de realização profunda, que precisa da nossa decisão. Portanto, esse era o primeiro questionamento desse psicoterapeuta sublime, logo seguido de outro. Crês que eu te possa curar? Tu crês que os ensinos e exemplos de Jesus, a forma como ele propunha, a vida que ele coloca à nossa frente, é um caminho de libertação? Ou são apenas palavras que devem ser decoradas, mas não exemplificadas? E é nesse ponto que se conclui, que se completa toda a proposta psicoterapeuta. Crês que eu te possa curar? Porque a crença, aliada à vontade, aliada à esperança, constituem-se no combustível transformador, que irão fazer com que a psicoterapia ganhe força. Não é o terapeuta que transforma a pessoa. Claro que o terapeuta pode ajudar com as suas técnicas, mas Jesus não tinha somente técnicas, tinha especialmente a doença. É por isso que, analisando os diversos expoentes da psicologia, vamos encontrar paralelos profundos dessa proposta psicológica tão tocante, tão profunda, tão intensa que Jesus nos apresenta. Visitando a história da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia, encontramos no século XVIII a presença marcante de Philippe Pinel, esse médico psiquiatra revolucionário. Ele percebeu, quando foi nomeado diretor de La Bicêtre e depois de La Salpêtrière, que os doentes mentais eram tratados como animais. Aliás, o tratamento era pior do que o dos animais. Eram abandonados, largados ao abandono, em condições insalubres. Aqueles ambientes fétidos, aqueles ambientes nos quais muitas vezes eles eram acorrentados, aprisionados, não eram um processo de cura, mas uma tentativa da sociedade de se libertar daqueles que considerava punidos. Por isso, aquele gesto de Philippe Pinel foi profundamente humano quando, nomeado diretor do hospital, veio a ter como um primeiro dos seus atos o pedido de que libertassem das correntes aqueles doentes. No que o carcereiro se espantou, mas libertá-los? E ele exige, liberte-os. E pega da chave e liberta todos e todas aquelas enfermas que ali se encontravam e que mereciam tratamento humano, a ponto de Philippe Pinel declarar: o doente mental, longe de ser um indivíduo culpado e merecedor de castigo, é uma pessoa doente, cujo estado de sofrimento merece toda a consideração dispensada à humanidade sofredora. Que força, que importância, que beleza desse ensinamento. Philippe Pinel, conforme algumas narrativas, teve um dos seus amigos morto quando teve um surto psicótico e fugiu para as florestas e foi devorado por lobos. E segundo a sua biografia, disso teria surgido a motivação para ele se tornar médico, dedicando-se à psiquiatria, trazendo um olhar humano para os enfermos mentais. Mas quando fazemos um paralelo com as propostas de Jesus, encontramos 1.800 anos antes de Pinel, mais ou menos, que Jesus exemplificou isso com tamanha grandeza naquele encontro memorável com aquele homem que ficou conhecido como um endemoniado gadareno ou gesareno. Esse homem vivia acorrentado nas pedras, naquelas localidades das montanhas, naqueles vales imundos, onde muitas vezes se debatia
se feria, era apedrejado, era mal visto pelos moradores locais, porque era tido como louco. E certamente os apóstolos temeram. Eles haviam atravessado o mar da Galileia para chegar à outra margem. E ali chegando, Jesus pede que os discípulos deixem aquele homem vir ao seu encontro. E ele parecia ser possuído de entidades que gritavam: "O que queres? Vieste à nossa perdição?" E ele liberta aquele homem, que hoje certamente seria analisado como um doente mental. Mas ele liberta com tamanha humanidade, pedindo que os espíritos saiam dele. E segundo o simbolismo das palavras do Evangelho, teriam ido ter com os porcos que se atiraram na ribanceira. É claro que isso pode ser tido como uma imagem simbólica, mas eu fico pensando, quem era o louco daquela população? Porque os habitantes daquela localidade não aceitaram Jesus. Não quiseram a sua presença. Pediram que ele dali fosse embora. Mas o que era tido como louco pediu para seguir Jesus. No que Jesus disse: volta à tua casa, volta ao templo, narra o que aconteceu. E isso era importante para restabelecer a saúde daquele homem na convivência social. Olhar o doente não como alguém que deve ser banido da sociedade, mas alguém que deve ser trazido para perto, porque, de certa forma, enfermos somos todos nós. E aqueles que se julgavam sãos, em verdade, estavam muito mais doentes do que o endemoniado gadareno, que não precisava mais esconder-se por trás das máscaras, que não precisava construir uma persona para ser reconhecido e amado na sua sociedade. Mas a psicologia, após a contribuição de Philippe Pinel, após as sessões de hipnose de Jean-Martin Charcot, estabelecendo um processo curativo para com a doença que se manifestava, então, de forma tão intensa, e Freud era um dos alunos de Jean-Martin Charcot, de Charcot, depois eu confirmo esse nome aqui, mas ele era um dos alunos daquele mestre da hipnose que estabelecia um conhecimento tão profundo e vai ali construir os passos iniciais da psicanálise. Analisando a obra de Sigmund Freud, Joana de Ângeles, no livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, em uma das questões responde que, graças à coragem e valor moral de Sigmund Freud, quebrando os tabus que envolviam o sexo no fim do século XIX, abriram-se as fronteiras do desconhecido nessa área, facultando melhor entendimento das necessidades humanas. E nesse processo, a psicanálise foi fantástica. Saindo da era considerada como a era vitoriana, Sigmund Freud rompe os tabus. Estabelece a possibilidade dos seres humanos falarem a respeito da sexualidade, coisa que não era permitida até então. E aos poucos vai rompendo aqueles tabus. Estabelece como procedimento que a catarse, ou seja, o homem e a mulher falarem a respeito dos seus conflitos, é um processo de suma importância para que a cura se estabeleça. E Jesus já fazia isso. Ele possibilitava que as pessoas falassem de suas dores, ou seja, já fazia catarse. E mesmo no tocante à sexualidade reprimida da era, ele inúmeras vezes levou a sua compaixão, a sua amorosidade, como vemos naquele encontro memorável da praça pública entre Jesus e a mulher considerada adúltera. Adúltera aqui, entre aspas, e com uma observação. A sociedade do patriarcado, que coloca
o machismo como forma de comportamento, o que infelizmente vige até os dias atuais, muitas vezes coloca a mulher em um segundo plano. E é curioso ver o Evangelho trazer somente a mulher que teria cometido adultério. E eu fico me perguntando, onde está o homem? Porque ninguém cometeria adultério de forma isolada. Mas levaram aquela mulher para ser julgada em praça pública, porque a lei era muito clara e mandava apedrejá-la. E os fariseus, os escribas, os doutores da lei, queriam testar Jesus. E ele, segundo algumas narrativas, teria sentado e começado a escrever na areia. Conforme as narrativas da poetisa Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco, ele teria começado a escrever os delitos praticados por aqueles que se encontravam na praça e acusavam aquela mulher. E quando ele olha para aquela multidão, ele propõe que atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Mas como todos aqueles estavam envoltos na própria sombra, como, a partir daquela psicoterapia, eles recordaram também dos próprios atos sombrios, das vezes que haviam não somente agido contra a lei, mas contra as próprias pessoas que se relacionavam, eles foram saindo envergonhados, um a um. Jesus propunha uma terapia fantástica, não somente no tocante à sexualidade, mas à humanidade. Era ao mesmo tempo uma terapia de grupo, porque em praça pública, porque um ensinamento que tocava a todos aqueles e aquelas que se encontravam presentes, mas direcionado de forma compassiva. E ele olha para aquela mulher, e eu fico tentando imaginar a cena daquela mulher cuja respiração deveria estar ofegante, os cabelos desgrenhados, a face corada da ansiedade. E ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Nem tampouco eu. Vás e não tornes a pecar. E ali ele fazia a possibilidade da sombra integrar-se à personalidade consciente, proporcionando uma catarse que viria a ser descoberta por Sigmund Freud somente milênios mais tarde. Que homem é esse? Que psicoterapia profunda de transformação ele nos propõe, ele nos convida para adentrarmos em nós mesmos. E prosseguindo após os grandes ensinos de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, um dos seus discípulos, adentrou numa possibilidade de maior compreensão da psique humana. Não era somente a sexualidade como base das neuroses, mas os próprios conflitos do ser e a própria dinâmica psíquica que muitas vezes estabelecia conflitos profundos em todas as áreas da ação humana. Jung irá abordar e desenvolver diversos conceitos, os arquétipos, os complexos, a sombra, a persona, o ego, o inconsciente, a consciência, a importância da análise dos sonhos, todos esses elementos que fazem parte dessa profunda aplicação da psicologia analítica, que vai mergulhar profundamente na alma humana. Mas, acima de tudo, chama a atenção uma das frases de Carl Gustav Jung, que nos ensina que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É que, nada obstante os psicoterapeutas sermos treinados em muitas técnicas, termos ao nosso dispor muitas teorias e conhecimentos na atualidade, muitas vezes o que faz a maior diferença na sessão é o olhar, é o escutar, é o estar disposto
a sentar ao lado daquele que ali se apresenta. Eu me recordo, certa feita, que uma paciente chegou muito atrasada para a sessão. Faltava apenas 10 minutos, e quando ela chegou, eu iria dizer que não era possível realizar a sessão, mas ela chegou num estado tão profundo de emoções que eu deixei que se adentrasse, mesmo por poucos minutos. E ela chorou. Chorou copiosamente e profundamente. Eu nada disse, nem achei que seria correto dizer. E ao final da sessão ela disse: muito obrigado por respeitar minhas lágrimas. E esse ensinamento de humanidade, além de Jung, nós aprendemos com Jesus, que tinha um olhar humano para com os pacientes, que ensinava que não deveríamos passar ao largo de questões importantes da existência, que o mais importante era olhar. E isso, através de linguagem simbólica, Jesus fez de maneira tão profunda em vários dos seus exemplos e atitudes, como vemos na parábola do bom samaritano. Daquele homem que descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, foi violentado, e foi deixado ao largo do caminho, na beira da estrada, de forma semi-inconsciente ou totalmente inconsciente. E por ali passaram religiosos, escribas, doutores da lei, e nada viram. Mas o samaritano, que era rejeitado, e que de certa forma era um sinal da sombra, um representante da sombra daquele povo, que projetava nos samaritanos toda a sorte de rótulos e atitudes menos louváveis, foi o que socorreu aquele homem. Foi o que chegou mais perto, pensou as suas feridas, cuidou das suas dores, colocou-o sob a montaria e o levou à estalagem. Jesus falava isso para que aqueles que desejassem adentrar-se pelo reino dos céus fossem tomados de compaixão para com o seu próximo. Domine todas as teorias. Tenha todo o conhecimento, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E Jesus, 18 séculos antes de Carl Gustav Jung, sabia profundamente disso e, apresentando o arquétipo do amor, apresentava a solução para os nossos complexos e feridas, para as nossas dores mais intensas, dores que irá conhecer muito bem o logoterapeuta Viktor Frankl, que foi um dos participantes dos infames campos de concentração do nazismo, que historicamente foi ontem. Não podemos nos descuidar, não podemos deixar de lado essa percepção de que há pouco tempo éramos nós, enquanto humanidade, que queimávamos, assassinávamos a sangue frio seres humanos. E nós temos que olhar para essa sombra, porque passando pelos campos de concentração, Viktor Frankl teve sua mãe, seu pai, sua esposa, cruelmente assassinados, dentre aqueles milhões de seres humanos que foram assassinados nesse momento tão sombrio da história da humanidade. Mas mesmo assim ele descobriu que a vida tinha um sentido. E construiu ali mesmo, experimentando na prisão dos campos de concentração, a teoria que iria desenvolver logo após como método terapêutico. E Viktor Frankl estabelece: a vida tem um sentido potencial, sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E é verdade. Quando nós temos um sentido para viver, e em sua obra Em Busca de Sentido, Viktor Frankl coloca um dos pensamentos de Nietzsche, onde ele diz: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Ou seja, quem tem um sentido para viver, muitas vezes suporta as condições mais abjetas, mais sofridas,
mais dolorosas, porque está ancorado num propósito, está amparado por um sentido existencial e pode fazer um mergulho em si mesmo. Mas o que ocorre? Muitas vezes andamos distraídos para com a vida, perdemos tempo com o que não é importante e deixamos de lado aquilo que é essencial. E por isso, em tantas oportunidades, Jesus fez o convite para que nos adentrássemos pelo sentido da vida, que era a nossa busca mais importante. E isso é exemplificado de uma maneira muito bela naquele encontro entre as duas irmãs, as quais ele tanto amava, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, de Betânia. Ali, naquela casa, Jesus irá ter por algumas vezes, coisa rara no Evangelho, porque conforme as narrativas do Evangelho, ele não dormia por 2 vezes em uma casa, exceção a casa de Simão Pedro e a casa de Lázaro, Marta e Maria. Quanto afeto deveria estar ali presente. Marta deveria ser aquele comportamento ansioso, preocupada com os afazeres domésticos e fazendo tudo para acolher aqueles visitantes que chegavam à sua casa, deveria estar ocupada, não prestando atenção efetivamente no que acontecia. E pediu a Jesus que reclamasse com Maria, porque Maria estava aos pés de Jesus. E naquele momento Jesus faz um apelo: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e dela não será retirada. Temos escolhido a melhor parte? Temos vinculado a nossa vida a um propósito profundo? Ou ainda estamos perdidos e perdidas no processo da vida, buscando reconhecimento, buscando metas externas somente e nos perdendo da rica vida interior, da possibilidade de encontrar esse Cristo dentro de nós, porque ele faz um convite sublime e por isso, considerado à luz da logoterapia de Viktor Frankl, Jesus se estabelece como modelo daquele que nos convida o tempo todo a adentrar-se pelo que é essencial, além dos nossos desejos. E talvez, por isso mesmo, percebendo esse conflito entre os desejos, as necessidades e as vontades humanas, a psicologia humanista, na grande contribuição de Carl Rogers e de Abraham Maslow, conhecido pela sua pirâmide das necessidades humanas, estabelece que nós devemos nos preocupar não somente com essas necessidades biológicas, que são importantes, mas além dela existe o que Maslow irá chamar de metanecessidades, porque existe em nós um núcleo, como o próprio Maslow irá estabelecer. Existe no ser um núcleo essencial, que o impulsiona para a individuação. Se esse núcleo for negado ou suprimido, a pessoa adoece. Se lhe permitirmos que guie a nossa vida, cresceremos sadios, fecundos e felizes. E esse é o ponto. Da confusão entre desejos e necessidades, muitas vezes nos perdemos desse núcleo essencial, tão profundamente estudado por Carl Gustav Jung antes de Maslow, que é o self, que é o processo de individuação, processo através do qual nos tornamos a pessoa que nascemos para ser. Individuar-se não é individualizar-se, pelo contrário. É um processo através do qual acessamos o que há de mais profundo em nós e vamos realizando a jornada da nossa vida. Mas ocorre que muitas vezes estamos tão presos no consumismo, no individualismo, na busca das riquezas externas, tão vendidas pela cultura construída como sendo o principal para a conquista não somente da felicidade, mas também confundido com o próprio sentido existencial, que perdemos a nossa margem. Jesus sabia disso.
antes da psicologia humanista. E naquele encontro com um jovem que ficou conhecido no Evangelho como o mancebo rico, ele coloca muito bem. De acordo com as narrativas, aquele jovem procurou Jesus. Ele queria saber qual era o caminho para o reino dos céus. Segundo ele cumpria os mandamentos. Ele honrava pai, honrava mãe, respeitava as pessoas, não furtava, não roubava e cumpria aqueles mandamentos. E Jesus propõe algo mais. Se queres ser perfeito, vá, dá tudo o que tem, vem e me segue, e terás um tesouro no reino dos céus. E eu fico me perguntando o que eu faria se estivesse sempre frente a Jesus. O que você faria se estivesse frente a Jesus e Jesus fizesse uma proposta dessa? Certamente que não é uma proposta que deve ser literalizada para todas as pessoas, senão seríamos um contingente de miseráveis, onde ninguém possuiria nada. Não é exatamente isso. Mas Jesus sabia que muitas vezes aqueles que pensam que possuem se tornam escravos daquilo que pensam ter. Que pensam ter porque mais dia, menos dia, nós teremos que devolver à própria terra aqueles bens que estão ao nosso lado. E por isso é um empréstimo, não é algo de nossa propriedade. E aquele jovem não sabia o dia de amanhã. Conforme Amélia Rodrigues, ele era um jovem conhecido, famoso, um exímio condutor de bigas e quadrigas, e iria participar de uma competição importante, aguardada, na qual muitas pessoas apostavam somas muito grandes de dinheiro, de valores, e ele era um desses representantes. E talvez o seu calcanhar de Aquiles fosse a fama, fosse ainda esse apego aos bens, e por isso Jesus teria estabelecido: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Era uma linguagem alegórica, porque, segundo alguns historiadores, o buraco da agulha era uma das portas de entrada da cidade de menor tamanho, ou seja, nessa porta um camelo não poderia passar, porque era uma porta muito pequena. Existem outras versões, mas o sentido era simbólico, no intuito de aquele que está apegado àquilo que pensa ter, não consegue libertar-se para viver a plenitude do reino dos céus. E assim aconteceria com aquele mancebo rico, conforme a narrativa poética de Amélia Rodrigues, porque numa das curvas do caminho daquela corrida, ele teria se desequilibrado, e os cavalos que vieram logo atrás o pisotearam, levando ele à desencarnação. E naqueles momentos finais ele teria visto o olhar brilhante daquele homem, Jesus. E teria ouvido novamente: o reino dos céus para ti começa hoje. Vem e me segue. E aquela proposta, em verdade, é repetida a todos nós, porquanto, antecipando-se à psicologia humanista, Jesus diferenciava desejos de necessidades e sabia que a nossa necessidade de realização espiritual era a mais profunda necessidade. E na condição de ser integral, ele veio exemplificar a realidade do espírito. Realidade do espírito que, com o passar do tempo e a construção das escolas psicológicas, foi se adentrando também pelas academias, através da psicologia transpessoal, que, estudando os níveis de consciência, percebeu que muitas vezes os fenômenos de ordem mediúnica, as manifestações de espíritos, não eram uma realidade patológica, pelo contrário, uma realidade profunda, aceita, e propõe, dentre outras técnicas terapêuticas, a terapia de vidas passadas ou de existências passadas, como forma de aprofundar o olhar sobre o espírito que somos. Stanislav Grof estabelece que a nova ênfase
da psicologia transpessoal residia no reconhecimento da espiritualidade e das necessidades transcendentais como aspectos intrínsecos da natureza humana. E nesse ponto, a psicologia chegava ali em torno da década de 60, na era do espírito, claro que ainda de forma ainda tímida, claro que ainda encontrando muita resistência dos olhares ainda prisioneiros do materialismo, que trouxeram muitos benefícios para a compreensão da psique, mas só poderão cumprir a integralidade dos ensinos da psicologia quando honrarem o nome dessa ciência. Porque psique vem do grego psique, que quer dizer alma. Psicologia é o estudo da alma. E como podemos fazer o estudo da alma sem a alma? E Jesus sabia disso há quase 2000 anos atrás. Isso fica muito evidente naquele encontro logo após a crucificação, a chamada ressurreição, naquele encontro memorável com Maria de Magdala ou Maria Madalena. Essa mulher notável, cuja muitas vezes teve sua imagem maculada por palavras menos elogiosas, muitas vezes tendo sido considerada como uma mulher abjeta e somente tendo sido reconhecida há poucas décadas atrás pela Igreja Católica como Santa Maria Madalena. E até nisso, nós vemos ainda a força do patriarcado, tentando macular a imagem de uma mulher, tentando deixar de lado a sua grandeza, a sua nobreza, a sua integridade de caráter, a sua capacidade de amar. E ela se estabeleceu como a primeira que ali ficava frente a frente a essa realidade espiritual de Jesus. E Jesus, conforme as narrativas do Evangelho, teria dito, Maria. E ela, Rabuni, mestrezinho, Maria, não me detenhas, porque ainda não fui ao Pai. Recentemente eu li uma interpretação dessa passagem que, de acordo com Jean-Yves Leloup, traz um ensinamento muito importante. É como se ele dissesse, não se apegue a mim, não se apegue à minha imagem física, não se apegue ao meu corpo. Eu preciso ir ao Pai. Eu preciso manifestar-se em toda potencialidade da realidade espiritual. Sim, existem outras interpretações, mas eu achei muito profundo esse olhar simbólico do não me detenhas, como não se apegue somente a essa imagem física corporal, mas me entenda enquanto realidade espiritual. Porque Jesus sabia que a fonte do sofrimento eram os apegos não somente a coisas, mas muitas vezes também a pessoas. E ele libertava Maria. Antes da psicologia transpessoal, ele mostrava a grandeza do ser humano, a grandeza profunda do seu evangelho. E por isso mesmo, como estabelece Joana de Ângeles, por processos mais demorados, a psicologia profunda chega, no momento, às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos. E verificamos que em todo esse caminhar desses expoentes e de outros expoentes da psicologia, a grandeza do homem Jesus, que quer nos convidar à sua psicoterapia sublime, que quer nos convidar ao profundo processo de transformação das nossas vidas, transformação do nosso caminho, transformação da nossa jornada. O que tens feito dos ensinos e exemplos de Jesus? Que caminho tens percorrido a partir do contato com a vida deste homem, desse psicoterapeuta sublime, que transformou toda a história da humanidade,
que, considerado sob quaisquer perspectivas, se mostra o ser mais notável de toda a história que a Terra tem notícias, e por isso mesmo se transforma em seu modelo e guia no arquétipo do homem, que, de acordo com Carl Gustav Jung, Cristo é o homem interior ao qual se tem acesso pelo caminho do autoconhecimento. Portanto, se a psicologia o estuda, se ele é considerado nobre psicoterapeuta, somente através da nossa jornada interior de autoconhecimento é que iremos encontrar esse Cristo dentro de nós, no nosso mundo íntimo, nos convidando a carregarmos as nossas cruzes, nos perguntando o que dele queremos e se acreditamos que ele nos pode curar, porque a humanidade passa por dias de sombra muito intensas, muito densas. Verificando o atual estágio em que nos encontramos, precisamos urgentemente mudar a nossa forma de ser, adentrarmos-nos pela era do amor, para que essa era do amor consiga não somente nos transformar, mas transformar todas as paisagens do mundo. Portanto, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, são um tratado de psicoterapia, convidando homens e mulheres da atualidade a fazerem suas jornadas de individuação. E eu espero que todos nós possamos aceitar esse convite para seguirmos com Jesus, além dos dogmas religiosos, mas, acima de tudo, na figura e no sentimento desse homem que foi e é amor. Muita paz, saúde, amorosidade a você e gratidão a todas e todas que acompanharam esses momentos de reflexão. Até o nosso próximo encontro.